Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto, uma feliz semana para todos. De onde você está conectado aqui, eu te mandei mensagem no WhatsApp, não sei se você vai fazer mensagem musical hoje. Se não fizer, eu já posso soltar um hino aqui no meu computador mesmo. Opa, tô preparado aqui. Fala, Então, Dudu. então manda ver aí, por favor. Vou fazer uma mensagem musical, vou usar o violão hoje. A gente vai louvar o nome de Deus. Essa música. Opa. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Boa noite, pastor Marcelo, tudo bem com você? Boa noite, pastor. Boa noite a todos os 2 distritos aí conectados. Estamos bem, graças a Deus. E algumas notícias ruins aí, você me contou hoje, né? Pessoas que faleceram pelo vírus. Isso, pastor. Infelizmente, a irmã Isabel, ela é mãe de uma das líderes nossas aqui do Parque dos Lagos. Ela, no sábado pela manhã, ela não suportou. Ela foi entubada já na semana passada e ela não conseguiu suportar aí o que infelizmente aconteceu. E o pior aconteceu, ela faleceu já no sábado pela manhã. E nós temos agora a irmã Antônia, que foi entubada também. Foi entubada no sábado, ela está lá no hospital, eu esqueci o nome agora, lá em Campo Largo, acho que do Rocio.
e ela foi entubada. A família toda está assim bem assustada, estão bem tristes com a situação. A igreja também está triste com a situação. E nós não temos muitas notícias, porque quando a pessoa é levada já para UTI, a família consegue um boletim, mas a família tem que ir lá, né? E o irmão George foi no sábado e chegou lá, eles não deram boletim nenhum para ele, ele voltou sem notícias nenhumas. Nós que conseguimos notícia hoje pela manhã, o irmão Fernando lá do Guaraituba conseguiu contato com uma enfermeira que conhece alguém que trabalha lá dentro internamente, conseguiu informação, porque senão nós não teríamos também informação. E nós sabemos que ela está entubada e o caso dela é bem grave. Então vamos orar. Como que é o nome dela? O nome dela é irmã Antônia. Antônia. Ela é uma jovem senhora, deve ter aí os seus 50 e poucos anos. Também era enfermeira quando ela residia na Venezuela. E ela estava sofrendo, ela já sofre muito tempo com asma. Então isso daí prejudicou bastante o quadro dela. Poxa. Bom, vamos orar por ela. Eu queria fazer uma propaganda aqui para os 2 distritos. O pastor Marcelo também vai participar. Todos os casais que querem participar, vai ter uma vigília na virada do sábado para o domingo, madrugada de sábado para domingo, né? Então já domingo, manhã, uma vigília para casais com um pastor lá de Goiânia, um pastor que é responsável lá pelo departamento de lar e família, até o amanhecer, uma vigília no Zoom. E eu já participei de uma vigília com ele, uma vigília espiritual, foi muito boa, e essa com certeza também vai ser muito boa. Então, você que quer participar, você estará recebendo o link, né? E todos os casais da igreja devem participar dessa vigília. Vai ser nessa virada aí de sábado para o domingo. E quarto, nosso culto, né, pastor, eu não falei quem é, vamos deixar de surpresa, né? Para eles aí. Tem alguém especial, apresenta programas na TV, mas não vou falar quem é. Vai pregar para nós na quarta? Vai pregar para a gente na quarta-feira. Bem, hoje nós temos, daqui a pouquinho ela vai falar, a Fabiola, né? Muito obrigado pela tua presença, pela tua participação aqui conosco, hoje estudando o 10º capítulo do livro Eventos Finais. Pastor, pode fazer uma oração, introduzindo aqui o de hoje? Posso sim. Vamos orar então. Pai querido, te damos graças pelo início da semana. Nós pedimos de forma especial por todos os que estão sofrendo ainda com a pandemia. De forma especial, hoje potencializamos a nossa oração em favor da recuperação da irmã Antônia. Todos aqui unidos oramos porque nós nos comovemos com a situação de todos esses que estão sofrendo. Em especial ela, com sua família, já lutaram tanto para chegar aqui, para ter uma vida diferente e de repente encaram uma situação como essa. Que o Senhor proteja ela e dê alento à sua família para que continuem tendo esperança e certeza. Eu oro também pela família da Val, pelo seu pai, pelas suas irmãs, seus irmãos, que perderam sua mãe agora no último sábado. Que o Senhor dê a eles a certeza de que na manhã da ressurreição a nossa esperança continuará ativa. Por isso não podemos desanimar, não podemos fraquejar na fé, porque a nossa redenção está bem próxima. Amém. E oro por todo o nosso distrito, os distritos e, em geral, a nossa associação, os nossos queridos irmãos, nossos amigos, parentes também. Proteja cada um de nós, Senhor, por favor. A mensagem de hoje tem a ver com a crise final. Tem a ver com a preparação que a gente precisa para desenvolver ou aumentar a nossa fé para passar por situações piores que essas. Então, abençoa a pregadora de hoje, usa poderosamente suas palavras, toca no nosso coração e nos dá a certeza, cada vez mais viva, de que o Senhor está bem próximo diante de tantas situações ruins que estão acontecendo. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Obrigado, pastor Marcelo. Fabiola está por aí já? A palavra é sua. Tá no mudo ainda. Estou aqui, boa noite. Tinha esquecido de
de desligar aqui de ligar o microfone. Boa noite, então. É a primeira vez que eu vou estar falando pelo Zoom. Vamos ver se eu consigo fazer tudo bem certinho. Eu estou compartilhando já aqui com vocês a apresentação de hoje. Vai dar certo. Agora foi. Então, me incumbiram de falar sobre o capítulo 10 do livro Eventos Finais. Esse capítulo aborda, o título é O Pequeno Tempo de Angústia. Mas eu aprendi, eu já tinha lido várias vezes até esse livro, mas o fato de ter que ler para passar para as pessoas faz com que a gente leia um pouco mais de atenção e tente entender em que momento do tempo que a gente está. Então, foi bem proveitoso para mim a releitura desse capítulo. Eu vou ter que abaixar aqui para eu conseguir ler. Então, o capítulo ele começa falando que esse pequeno tempo é um tempo de angústia antes que termine o tempo de graça. Então, fala que o início do tempo de angústia ali mencionado não se refere ao tempo das pragas, mas é um período pequeno, um pouquinho antes da volta de Cristo. Eu fiz um gráfico que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, aonde exatamente que nós estamos colocados neste momento. Mas o livro também fala que as nações ficarão iradas, embora contidas. E eu achei muito interessante porque que a irmã White diz que essas nações, apesar de iradas, vão estar contidas ainda por um tempo. Ela diz que nesse tempo, enquanto a salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas. E ela explica, para não impedir a obra do terceiro anjo. Deus é tão maravilhoso que, apesar das calamidades, apesar das dificuldades, apesar da ira, Ele continua segurando os ventos para que nós possamos falar da volta dele, pregar o evangelho, anunciar o que nós precisamos anunciar. E eu não posso deixar de falar, essa parte não está no capítulo 10, mas eu tive que voltar um pouquinho para conseguir linkar algumas coisas. E um pouquinho antes do capítulo 10 fala que Satanás ele vai dar a interpretação aos eventos para que os homens pensem como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Então, por que isso é importante? Então, Satanás é que vai instigar a todos pensarem que realmente todas as calamidades que estão vindo sobre a terra é por conta do domingo. E daí eu coloquei aqui esse gráfico que me ajudou a entender um pouco, e eu vou falar lá no final, uma coisa que estava me incomodando, mas eu consegui entender. Então, o fato de Satanás colocar na mente das pessoas que as calamidades que estão vindo sobre a terra será por conta do domingo, isso vai gerar rapidamente o decreto dominical. E a gente viu como as coisas acontecem realmente de uma hora para outra, né? Essa pandemia nos mostrou como o que muitas vezes a gente achava coisas impossíveis, de uma semana para outra elas acontecem, né? E eu acredito que vai ser um pouco assim daqui para frente, né? Tudo muito rápido. E o decreto dominical, a irmã White diz que ele tem o mesmo significado quando teve a destruição de Jerusalém, quando o exército ele saiu, que era para o povo fugir de Jerusalém. Então, que era o start, que era para eles pensarem e entenderem, olha, agora é hora de vocês fugirem. E o decreto dominical vai ser esse start para que a gente abandone as grandes cidades. Porque
logo depois, o tempo da graça se fecha, Cristo sai do santuário, nós não conseguiremos ver isso, mas pela fé nós iremos entender que é isso que está acontecendo. Porque os anjos vão soltar os ventos, o tempo de angústia vai começar verdadeiramente, e esse período antes do momento das calamidades até o fim do tempo da graça é aquele momento que eu acabei de ler para vocês, que as nações vão estar contidas para não impedir a última advertência. É nesse momento que nós estamos. E o pequeno tempo de angústia, que é o título do capítulo, é esse pequeno tempo do decreto dominical até a volta de Cristo. Ela fala que é um pequeno tempo, né? E ele está colocado bem aí nesse ponto do gráfico, onde eu coloquei para vocês. Porque as pragas começam após o Cristo sair do santuário e após o fechamento do tempo da graça. Os Estados Unidos, eles vão ser os primeiros, nós já sabemos, a estender as mãos através da voragem para apanhar o espiritismo. Então, uma mão com o espiritismo, a outra mão com o poder romano, né? Nós sabemos que as coisas já estão acontecendo por trás dos bastidores, e como o Márcio diz, o nosso foco tem que estar nos Estados Unidos. Nós temos que estar prestando atenção às reuniões que eles estão tendo, e não numa coisa muito regional, mas em atitudes maiores, né? O livro também eles nos fala que nos Estados Unidos a liberdade religiosa terá o seu fim e isso vai agitar o mundo inteiro. Então, entendam que tudo isso vai ser muito rápido e nós precisamos estar preparados. As igrejas protestantes, elas vão se unir com o poder papal para perseguir o povo de Deus que guarda os mandamentos. Todos os textos que eu tirei aqui estão naquele capítulo 10, que foi o que ficou para que eu passasse. Exceção aquele texto de Satanás que eu li lá no começo para vocês. Então, ela fala que os adventistas do sétimo dia travarão uma batalha pelo sábado do sétimo dia. Eu não sei até que ponto muitos de vocês já tiveram algum problema com o sábado. Acredito que talvez em escalas diferentes, todos nós já tivemos, né? Ou no estudo, ou no trabalho, ou mesmo para preparar as coisas dentro de casa, para quem está em casa. Também não é fácil guardar o sábado para quem está em casa, né? Você entender a importância do sábado, você aceitar o sábado, e o sábado realmente nós teremos que entender o motivo do sábado, porque nós teremos que pregar ao mundo a volta de Cristo e vão nos questionar com relação a esse dia de guarda. Nós temos que estar prontos para isso. O livro também nos fala que os que viverem durante os últimos dias da história terrestre saberão o que significa ser perseguidos por causa da verdade. Eu estava falando essa semana com uma das minhas filhas, e como é difícil, né? Ela fez assim para mim: mãe, na realidade não adianta a gente orar pedindo proteção para Deus, porque Deus pode permitir com que, por exemplo, aconteça alguma coisa de ruim com minha família, né? Então, como orar com fé, acreditando que Deus está nos guiando, mesmo sabendo que nós poderemos passar por muitas dificuldades? É uma contradição, mas eu disse para ela que, na realidade, é um amadurecimento da fé, que aos pouquinhos ela vai ter que adquirir por ela própria, né? Você conseguir entregar a Deus tua vida, entregar a Deus a vida da tua família, entregar a Deus o teu emprego, a tua casa e tudo que você tem, sabendo que Ele te protege, sabendo que os anjos de Deus estão aqui, mas sabendo que coisas ruins podem acontecer. E eu falei para ela, a irmã White diz que Deus quer derramar as bênçãos dele sobre a gente.
e que muitas vezes ele não derrama porque a gente não pede. Então, nós não temos que parar de pedir proteção, parar de pedir que Deus derrame as suas bênçãos, mas nossa fé não deve depender delas, né? Então, apesar delas, apesar da proteção, apesar das bênçãos, nós devemos permanecer fiéis a Deus a todo tempo. O livro também aborda com relação à parte dos tribunais, né? E fala que nos tribunais prevalecerá a injustiça, que a lei de Deus para eles não é nada, né? Então, você falar da Bíblia e você tentar se defender utilizando a palavra de Deus e a Bíblia, para eles isso é nada, né? Então, não vai significar nada. Que nos tribunais já existe injustiça, nós já sabemos, né? Mesmo com coisas terrenas, nós conhecemos casos de pessoas que foram injustamente condenadas, que sofreram sem merecer. Cristo é uma prova disso, né? Então, sempre houve injustiça nos tribunais, mas essa injustiça vai prevalecer e nós temos que ter consciência disso, que essa injustiça vai prevalecer e que a lei de Deus para eles não é nada, mas é o momento que a gente tem também para falar. E a irmã White diz que se nós formos levados aos tribunais, nós devemos abrir mão dos nossos direitos, a menos que isso se ponha em conflito com Deus. Aqui eu fiquei pensando, é difícil a gente abrir mão do que é nosso, né? Do que é um direito. Então a gente tem acho que é um instinto de sobrevivência. Isso é meu, eu tenho direito a isso. Mas ela diz que se abrir mão desse direito para que você não sofra mais, se isso não se opuser aos princípios com Deus, faça isso, né? Ela diz que vai ser melhor. E eu acho que tudo isso é para a gente estudar, para a gente ir construindo tudo na nossa mente, porque quando a gente tiver que tomar decisões, as decisões vão ter que ser rápidas e as coisas já têm que estar construídas na nossa cabeça. Ela diz que nós seremos considerados traidores. Eu acredito que não será um tempo fácil, né? Talvez Deus já esteja ceifando os seus, até com essa pandemia. Então, é claro que a gente não quer que ninguém morra, que ninguém adoeça, mas nós não sabemos quais são os planos de Deus e o que virá pela frente também, né? Então, até nisso, nós temos que confiar que nossa vida está nas mãos de Deus e que Deus está conduzindo a gente durante todo o tempo. E ela diz que nós não precisamos nos surpreender com coisa alguma que ocorra. Nós não precisamos nos maravilharmos com nenhuma manifestação de horror, porque os que espizinharam a lei de Deus com os pés profanos têm o mesmo espírito dos homens que insultaram e traíram a Jesus. Sem qualquer remorso, eles farão as obras do seu, que é o diabo, né? Então, as obras dele, na realidade. Quando a gente vê alguns filmes da época de Cristo, né, e a gente percebe como Satanás instigou todo aquele povo naquele momento, e será esse mesmo espírito que vai estar instigando todas as pessoas que não estiverem ao lado de Deus nesse final dos tempos. Também o livro nos fala que de viva voz e com a pena, com ameaça, escárnio e zombaria, hão de tentar derrotar a nossa fé. Este é o momento da gente tentar fortalecer a nossa fé ao máximo, porque ela será provada. E o quanto nós conseguimos estudar, o quanto nós conseguimos nos fortificar, vai nos ajudar lá para frente, né? É uma preparação que a gente faz agora lá para frente, que eu não sei se está tão para frente assim, mas nós temos que nos preparar. Mas um texto que encheu meu coração de alegria no meio dessa confusão e dessa angústia, dessa tribulação, diz que
Por causa da fé, muitos... Calma aí que tem um negócio que está em cima do texto para mim aqui. Por causa da sua fé, muitos serão privados de um lar e herança deste mundo, mas se entregarem o coração a Cristo, recebendo a mensagem de sua graça e confiança no seu substituto e fiador, o Filho de Deus, ainda poderão encher-se de alegria. De alguma maneira que eu não sei qual, eu não consigo explicar, no meio da tribulação, no meio do caos, no meio do sofrimento, Deus nos dará alegria. O que vem na minha mente é quando Paulo estava preso e tinha paz, quando Pedro estava preso e tinha paz. São coisas que nós não conseguimos explicar, né? Quando a gente imagina alguém da minha família sendo presa, ou eu mesmo sendo presa, ou nos faltando o pão, Deus nos promete que nós ainda teremos motivos para nos alegrarmos. De alguma maneira, Ele nos dará isso. Ela diz também que seremos capazes de ir para a prisão confiante nele, como uma criancinha confia em seus pais. Então, por isso que eu disse para minha filha que é um amadurecimento da fé, porque realmente isso não é fácil, né? Então, você ir confiante por uma prisão, né? Mas em nenhum momento ela fala que nós estaremos, apesar de passar por tribulação, ela não diz que nós estaremos em desespero, que nós estaremos assim sem rumo. Não é assim que nós estaremos. Nós estaremos com momentos muito difíceis, mas nós teremos a certeza que Deus está nos guiando e nós poderemos confiar nele. E ela fala que nós precisaremos de coragem, de firmeza e de conhecimento da palavra de Deus. E tudo isso, só o Espírito Santo para nos dar. Coragem para poder falar para quem quer que seja, tomar decisões que talvez vai ser loucura para o mundo inteiro. Só o Espírito Santo que vai poder nos mostrar qual será o momento certo, nos mantermos firmes, e nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Então, ainda estamos em tempo que podemos ter a Bíblia nas mãos, ainda estamos em tempo que podemos estudá-la, ainda estamos em tempo que, mesmo não podendo estar na igreja fisicamente, podemos conversar uns com os outros, podemos escutar sermões, que eu tenho escutado sermões maravilhosos. Então, Deus ainda tem pregado a sua palavra e nós ainda estamos nesse tempo. Que a gente consiga ainda se preparar e tenha foco, né? Que essa pandemia e os problemas do dia a dia não nos tirem do foco do que Deus quer para a gente. Ela nos orienta também que nós precisamos estudar a história da igreja primitiva, lá pertinho do Pentecostes, principalmente o livro de Atos, que fala bem perto de todas as experiências que eles tiveram das perseguições e dos problemas ali na igreja primitiva mesmo, né? Naquele primeiro século, que nós passaremos por experiências similares. Então, que a gente releia o livro de Atos com uma outra visão, que nós possamos reler o livro de Atos pedindo para que Deus nos mostre o que Ele quer nos ensinar com ele, né? E como podemos nos tornar corajosos e firmes, conhecendo mais o livro de Atos nesse momento. O que vai nos acontecer? Nós seremos proibidos de comprar e vender. Nós teremos medo de que nos falte o alimento e o vestuário. Muitos de nós seremos entregues pelos nossos pais, nossos amigos e nossos parentes. Alguns de nós serão encarcerados, alguns exilados, alguns tratados como escravos, alguns fugirão das cidades e alguns serão mártires. Eu não estou agora com a tela vendo quantas pessoas estão me escutando. Até antes de eu compartilhar o slide, eu acho que era 30 e poucas pessoas. Eu não sei se algumas dessas 30
vão estar encarceradas, outras em escravos, outras serão mortas, eu não sei. Eu só sei que nós precisamos estar prontos para o que vier, né? Se for para a gente falecer de Covid, que a gente faleça, se não for, que a gente não faleça, se for para Cristo demorar mais muitos anos e eu morrer velhinha de 90 anos, que seja, mas também se não for, que seja. É assim que tem que ser, né? É essa entrega completa, sem medo, e que é difícil, né? É um treino como eu disse para minha filha também, eu falei, fale isso para Deus, porque ela disse assim, mãe, eu vou falar que eu fiquei muito brava com Deus quando eu percebi que por mais que eu peça proteção, que eu posso não ter a proteção que eu pedi, né? E daí ela falou que ficou brava com Deus, sabe? Por que então ela pede proteção? Para que serve ela pedir a proteção, né? E eu falei para ela, fale para Deus isso, não minta, Deus conhece o teu coração. Então fale para Deus, Senhor, eu não consigo entender, Senhor, eu quero entregar a minha vida, eu quero não ter medo, mas eu tenho, eu quero ter essa fé, mas eu não tenho. E é isso que a gente tem que conversar com Deus, né? Senhor, transforma o meu coração, é isso que o Senhor quer que eu sinta, então me transforme, né? Então nós temos que ser francos com Deus. Não adianta acharmos que estamos enganando a Deus, né? Porque não estamos. Nós nos enganamos a nós mesmos, na realidade. E para a sabedoria humana, tudo isso parece agora impossível. E eu vou falar para vocês que antes da pandemia eu achava muito mais impossível. Achava que o decreto dominical ia demorar muito. Nossa, eu pensava, como que tudo isso vai acontecer de uma hora para outra? Tem as leis. E a pandemia foi assim um aperitivo, né? Uma coisinha pouca que Deus está nos mostrando. Fala, olha, é só um pedacinho para vocês verem como tudo isso pode acontecer assim, né? Então, eu hoje não acredito que seja tão impossível assim como eu acreditava há um ano atrás, por exemplo, assim, tudo muito distante, né? E esse capítulo também fala que as riquezas acumuladas logo serão inúteis. Deus requer que façamos agora tudo o que estiver ao nosso alcance para transmitir a advertência ao mundo. Isso é um problema também que a gente vê. Às vezes eu converso com o Márcio porque a gente não tem nossa casa e a gente paga um terreno e guarda um pouco de dinheiro para construir algum dia, mas eu já comecei a questionar para que tudo isso, sabe? Mas aí eu fico pensando, o meu tempo também não é o tempo de Deus. Então, vai que para Deus o muito rápido são 30 anos, mas 30 anos o Márcio se aposenta, eu vou precisar de uma casa. Então, e a irmã White fala, né, que a gente tem que viver como se Cristo fosse demorar muito tempo, mas estar pronto como se Cristo fosse voltar hoje. Com relação às riquezas, eu acho que neste momento ainda não é tempo de vendermos todas as casas e sairmos, não é isso. Nós temos que continuar trabalhando, temos que continuar pensando que nós precisamos pagar faculdade para os filhos se Cristo não voltar, e precisamos ter uma casa quando o Márcio se aposentar, por exemplo. Mas o nosso foco maior não deve estar nessas coisas, porque tudo isso pode não acontecer. A Isa mesmo disse, mãe, você acha que eu não vai dar tempo de eu ir para a faculdade? E eu olhei para ela e falei, olha, Isa, a gente não pode ter certeza de nada, mas se bobear, você não se forma, né? A gente não sabe. Mas o mais importante do que saber quando é saber o que hoje eu estou fazendo com o meu dinheiro, o que hoje eu estou fazendo com o meu tempo, o que hoje eu estou fazendo com o meu dia, o que hoje eu faço com o meu coração, né? Eu tenho que estar pronta hoje. E a maneira que a gente lida com o dinheiro também demonstra o que vai dentro do nosso coração. Porque se eu só penso em mim, se eu não
não creio e não estou disposta a doar o que eu tenho para também ajudar o outro, né? Para ajudar a pregação do evangelho, isso demonstra também um egoísmo e que talvez o meu coração não esteja tanto nas coisas de Deus e tanto na volta de Cristo. Estou falando isso para que cada um analise a si próprio, né? E tente ver até que ponto a tua relação com o dinheiro demonstra o que você realmente acredita. Agora é tempo de cultivar a fé em Deus. E agora? O hoje, né? O hoje da Bíblia. E também diz que os discípulos não foram revestidos da coragem e fortaleza dos mártires, senão quando essa graça se tornou necessária. Isso é um outro ponto que a gente não tem que ficar preocupado de tipo, mas eu ainda não sei, mas eu ainda não sou assim, Não, cresça um dia de cada vez. Creia que Deus está conduzindo a tua vida. Porque no dia que você realmente precisar, Deus te dará força, né? Mas você tem que estar se preparando, você tem que estar construindo isso dentro de você, né? A gente não tem que ficar ansioso com nada. Eu também disse para minha filha que os fardos desse mundo são muito pesados, né? Se a gente ficar pensando que nós podemos adoecer, que nosso filho pode morrer, que um avião pode cair em cima da minha casa, que minha mãe pode falecer de coronavírus, ou que eu vou sair na rua e vou ser atropelada. Gente, tem N situações de coisas ruins que podem acontecer. Mas a gente não tem que focar nisso, porque senão a gente pira, né? E isso faz mal pra gente. Então, a gente tem que focar na proteção de Deus, a gente tem que focar que nossa vida está nas mãos de Deus, a gente tem que focar que Cristo está voltando, a gente tem que focar que Deus está nos conduzindo e nos guiando, e Ele vai fazer isso até o final. E o livro também fala tudo nesse capítulo tem muita coisa, né? Logo chegará o tempo em que o povo de Deus, por causa da perseguição, será espalhado em muitos países. Os que receberam uma educação equilibrada sair-se-ão bem onde quer que estiverem. Eu achei ótimo esse texto, porque demonstra realmente que aonde a gente estiver, a gente vai fazer um bom trabalho, né? Aqueles que buscaram a Deus, aqueles que se prepararam, não importa se vai ser em Curitiba, se você vai para outro país, se você vai para o interior, não importa. Aonde você estiver, você vai se sair bem, né? Vai fazer o trabalho que Deus pede para que você faça. E diz também que quando a liberdade e a vida correm perigo, não é meramente o nosso privilégio, mas o nosso claro dever ir a lugares em que as pessoas estejam dispostas a ouvir a palavra de vida e onde oportunidades para pregar a palavra sejam mais favoráveis. Nós temos que estar atentos também. Há pessoas que querem ouvir e outras não. Que Deus nos mostre quem são essas pessoas que querem e que Deus também nos mostre quem são as pessoas que não querem, para que a gente continue orando por elas, mas que a gente não se estagne ali, né? Então, que a gente vá para quem quer ouvir, porque tem muita gente que quer ouvir a palavra de Deus. A perseguição, essa pequena perseguição que vai acontecer antes do fechamento da graça, diz que vai fazer unidade entre o povo de Deus. Não haverá disputa sobre quem será considerado o maior. Então, quando essas tempestades, tudo isso acontecer, nós iremos deixar de ver a cor do banco, a cor da igreja, sabe? Alguns detalhes que muitas vezes a gente fica brigando e com picuinha, coisa pouca dentro da igreja. Tudo isso não vai mais acontecer, porque nós teremos foco em outras coisas. Como é que Deus age? Aqui diz que de vez em quando o Senhor, de novo, tá cobrindo aqui. Calma aí para eu conseguir ler direito. Pronto. De vez em quando o Senhor tem manifestado a sua maneira de agir. Muitas vezes tem permitido que questões concernentes a nações,
aqui eu achei importante porque ela aborda Deus permite coisas que aconteçam nas nações, então uma coisa grande. Deus permite coisas que aconteçam com famílias, menor que nação, e Deus permite que coisas aconteçam com indivíduos, a unidade, né? Ele permite que crises cheguem tanto às nações, a famílias e a indivíduo, para que a sua interferência se torne evidente. Então é um pouco como as pragas no Egito, né? Ele permite que tudo isso aconteça para demonstrar o poder dele, e eu acredito que nós vamos entender e nós vamos perceber que é Deus agindo. Isso vai aumentar nossa fé também, né? A gente saber que ele está no controle. Quando a oposição à lei de Jeová for quase universal, ela diz quase universal. Então, eu achei importante esse quase. Então, quando a oposição à lei de Deus for quase universal, Deus vai intervir. Essa é a esperança que nós devemos ter, porque ele nos prometeu através do Espírito de profecia. Quando for quase universal, ele vai intervir. Deus sempre teve um remanescente. Esses dias eu escutei um culto sobre isso. Tanto com Noé, Abraão, Daniel, e é o que eu vou colocar aqui com vocês. Quando você sempre teve pessoas que se prostraram diante de outros deuses, Deus sempre teve um povo que foi fiel. No capítulo de Daniel 3, quando está falando da estátua, Nabucodonosor fala: quem é o Deus que os poderá salvar? E ele diz, e os jovens lá dizem que se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto aos seus deuses, né? Ao seu Deus. Nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Essa é a verdadeira fé, né? A gente, independente do que aconteça, mostrar para o mundo que nós cremos num Deus que tem poder para me livrar, tem poder para te livrar. Nós só não temos certeza se ele irá fazer isso, não sabemos por quê, mas nós temos que confiar nele. E o que eu falei para vocês, que tem algumas coisas que que eu estava me questionando e que estudar esse sermão me ajudou, tem a ver com os dias de Noé. A gente tem escutado muitos sermões falando que Cristo vai voltar assim como foi nos dias de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia, bebia, os homens e as mulheres se casavam, davam em casamento. Eu peguei na linguagem de hoje, por isso que está assim o texto. E eu fiquei pensando, mas quando a gente vê assim que Cristo vai voltar, o povo está comendo, bebendo e casando, isso dá uma sensação de paz, de tranquilidade. As pessoas estão vivendo naturalmente, como sempre viveram. Mas também fala da angústia, fala da tribulação, fala da perseguição. E para mim estava muito contraditório isso. Mas Cristo vai voltar num tempo de bonança ou num tempo de guerra, né? Então, eu acho que consegui entender. Espero que vocês entendam a maneira que eu entendi. Então, vamos voltar lá para aquele gráfico. As calamidades vão surgir pela terra e eu não sei se elas já não começaram, né? Mas a irmã White fala dessas calamidades surgindo pela terra. E por conta dessas calamidades, as pessoas vão acreditar que essas calamidades são por conta da não guarda do domingo por todo mundo. Nisso, verá o decreto dominical, que é o sinal para que a gente abandone as grandes cidades. O próximo evento, o fim do tempo da graça, é Cristo saindo do santuário. E os anjos soltando os ventos para o tempo de angústia. Esse primeiro tempo, como eu disse para vocês, as nações ainda estão sendo contidas
Então, os ventos ainda estão sendo segurados para que a gente pregue. O pequeno tempo de angústia, que o capítulo 10 fala, é após o decreto dominical. As pragas vêm depois, que elas acabam um pouquinho antes do livramento. Todo esse tempo, após o fechamento da graça, do tempo da graça, vão ser as tribulações que virão sobre a terra com as pragas, e vai ser um tempo de angústia terrível. A perseguição, ela começa antes desse tempo de angústia, começa ali no decreto dominical, então tem um tempo maior a perseguição do que o tempo de angústia. E Noé, o tempo de Noé, ele é bem antes ali. O que eu entendi? Que o tempo de angústia é para nós. Nós estaremos sofrendo e com tempo de angústia, mas o mundo vai estar em paz, achando que tudo está bem, achando que nada de mal vai acontecer. Porque depois das calamidades com o decreto dominical, eu acredito que vai ter um tempo sem calamidade, porque as pessoas vão viver como se nada tivesse acontecendo, assim como nos dias de Noé. E Noé entrou na arca e as pessoas casavam, se davam em casamento e a porta se fechou. E é assim. Então, eu entendi que na realidade não é uma contradição que existe, é que existe um povo que vai estar passando por angústia, mas um outro povo que vai estar vivendo como se nada estivesse acontecendo. E aqui diz que Deus, ele não permite que nenhuma aflição venha para a gente e para a igreja, senão unicamente a que for necessária para a nossa purificação e para o nosso bem presente e eterno. E que as nossas fervorosas orações serão atendidas, pois ele gosta que o seu povo busque de todo o coração e confie nele como libertador. Aqui não tem como não vincular a Moisés, né? A saída do povo do Egito. Deus libertando o povo. E nós iremos rogar por esse libertador novamente. E eu vou terminar falando o que está em Apocalipse 12, na linguagem de hoje. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Nós temos que adquirir essa paciência. Este é o momento de estudar a palavra de Deus, de nos fortificarmos, de estarmos firmes e confiantes nesse evento, que para a gente é um sonho, mas é um sonho que eu acho que está muito próximo de se realizar. Que Deus abençoe a cada um de nós. Eu vou agora, como que eu descompartilho a tela? Vou tentar aqui, se alguém puder me ajudar. Já está aparecendo só você, Fabiola. Já tá? Então tá bem. Olha, você pode terminar com uma oração e, da minha parte, eu agradeço muito pelo estudo de hoje, né? O pastor Marcelo, se estiver aí, também pode se manifestar. E cada vez que nós estudamos um capítulo, é melhor que o outro, né? E vamos parar, mesmo que a igreja volte. No meu caso aqui, eu vou sugerir que continuemos a cada domingo estudando até terminar aí o livro Eventos Finais. Aí, pastor Marcelo. Olha, agradeço a Fabiola, foi muito bem explanado por ela. Obrigado, Fabiola, pela participação tão importante sua. Obrigado por tantos detalhes que você colocou para a gente aí, muito bem apresentados, tá bom? Ficou muito bom, né, pastor? PowerPoint também. Ficou melhor que o do pastor Márcio, com certeza. Eu estou ensinando ele, eu estou ensinando. Então, ore para nós aí, Fabiola. Vamos orar. Santo Deus, nossa gratidão a Ti, ó Pai, porque apesar da distância, o Senhor nos une. E nós sentimos, ó Senhor, a Tua paz, nós sentimos o Teu Espírito nos conduzindo, nós sentimos a Tua presença em cada lar. Creio que cada um aqui tem sentido, Senhor, a Tua direção em nossas vidas. Pai, que
as igrejas continuem se preparando, continuem estudando, continuem orando, continuem te buscando, e que todos nós, ó Pai, que aqui estamos, possamos estar realmente prontos para ver o Senhor nos altos céus, uma imagem que às vezes a gente pensa que é um sonho tão desejado, que às vezes é difícil de acreditar que ele está tão perto de acontecer. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos capacite a falar, a pregar, a viver dentro das nossas casas e fora delas também. Nos perdoe os pecados, fica conosco durante a noite, durante toda a semana, e que nós possamos sentir a Tua direção em nossa vida hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos, então. Deus abençoe, viu? Fiquem com Deus. Boa noite a todos, que Deus abençoe todos vocês essa semana. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Bom descanso. Boa semana.